Derrota para o governo. Congresso derruba veto de presidente Lula, desoneração da folha de pagamento. Plano Motosserra de Javier Milei fará preços de alimentos, gasolina e até streaming ficarem mais caros na Argentina. Maioria dos palestinos considera que grupo terrorista Hamas agiu certo ao atacar Israel. IMET faz alerta para baixa umidade em 12 unidades da federação e recomenda evitar desgastes físicos. Para reduzir tempo e custo gastos com preenchimento de dados, FGTS começará a ser pago com Pix em março. De cada 10 mulheres médicas, 7 acusam preconceito no ambiente de trabalho e mais da metade já sofreram agressões verbais ou físicas. Suicídio de adolescentes cresce e hospitais têm pacientes cada vez mais novos. Pesquisa revela que ato de dizer não pode ajudar na saúde mental e bem-estar pessoal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A desoneração da folha de pagamento para 17 setores está mantida até dezembro de 2027. O veto do presidente Lula foi derrubado na sessão de hoje do Congresso Nacional. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira o veto do presidente Lula sobre o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Agora a medida será promulgada para virar lei. No Senado, foram 60 votos contra o veto e 13 a favor, enquanto na Câmara, apenas 78 deputados votaram pela manutenção do veto e 378 pela derrubada. A medida favorece 17 setores da economia e municípios de até 156 mil habitantes por mais 3 anos. As empresas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre a receita bruta com alíquotas de 1% a 4,5%, em vez de pagar 20% de INSS. Durante a sessão, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, argumentou que a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, além de inconstitucional, não cria novos empregos de fato. Essa medida tem pelo menos 10 anos de história. Segundo estudos do IPEA, segundo estudos de um conjunto de instituições acadêmicas, não representou concretamente a incorporação e aquisição de empregos novos aos brasileiros. Eu acho muito interessante vários falarem em responsabilidade fiscal. Entretanto, essa medida traz um impacto de 20 bilhões de reais para as contas públicas. Alguns que chegam a argumentar tal responsabilidade trancam os olhos na hora do debate sobre essa medida. O governo continua à disposição para dialogar. O governo tem, em primeiro lugar, consciência da maioria que está formada tanto no Senado quanto na Câmara em relação a esse veto. O governo está à disposição para continuar dialogando, mas tem também convicção de que esta medida não resolve o problema do emprego, traz um enorme impacto fiscal para a União e, por fim, não beneficia todos os setores da economia. Os setores desonerados empregam mais de 9 milhões de pessoas e afirmam que tiveram um crescimento de 18,9% no número de empregos formais nos últimos anos, enquanto os demais setores cresceram 13%. Segundo a associação que representa as empresas, o fim da desoneração geraria milhares de demissões a curto prazo. A desoneração da folha de pagamento é um benefício temporário concedido a alguns setores específicos da economia e terminaria no final deste ano. Mas o Congresso Nacional aprovou um projeto que prorrogou essa vantagem até dezembro de 2027. O veto do presidente Lula a essa prorrogação ocorreu porque, segundo o Palácio do Planalto, a medida é inconstitucional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal apresentaria um projeto de lei para compensar os setores afetados pelo fim da desoneração, mas essa medida não foi apresentada. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a advocacia do Senado e da Câmara analisou o texto e não verificou inconstitucionalidade. Pacheco defende que um
projeto do governo federal que trate deste assunto é bem-vindo, mas ele deve ser analisado enquanto a desoneração segue valendo, para dar segurança jurídica aos empresários e estabilidade aos trabalhadores. Tudo que nós não podemos no Brasil nesse momento, num viés de combate ao desemprego e de redução do desemprego no Brasil, é ter movimentos bruscos que abalem essa empregabilidade, essa geração de emprego. Então, algo que já existe, que nós estamos propondo prorrogar, na minha opinião pessoal, como parlamentar de Minas Gerais, eu considero apropriado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Isso significa que há também intransigência da nossa parte em ouvir o Ministério da Fazenda e o Governo Federal em relação às sugestões de aprimoramento? Não. Só que eu acho que as sugestões do Ministério da Fazenda e do Governo Federal para essa questão da folha de pagamento e da sua desoneração deve se dar com a desoneração prorrogada. Todas as instâncias, tanto do Senado quanto da Câmara, em que há aferição da constitucionalidade, afirmou-se a constitucionalidade do projeto da desoneração. Na sessão do Congresso realizada nesta quinta-feira, os parlamentares também derrubaram o veto do presidente ao Marco Legal das Terras Indígenas. Com isso, fica definido que a demarcação de terras indígenas só ocorrerá quando houver a comprovação de que os povos já ocupavam a área na data da promulgação da Constituição de 88. Esse entendimento contraria uma decisão do STF que considerou o marco temporal inconstitucional. Após assumir o cargo de presidente da Argentina, Javier Milei tem tentado colocar em prática o seu plano chamado de motosserra para controlar a longo prazo a economia do país. Contudo, os anúncios já feitos preocupam os argentinos e o mercado global. Entre as principais medidas econômicas do governo de Javier Milei está a desvalorização em mais de 50% do peso, o que fará crescer ainda mais a inflação, que já está perto de 150% no acumulado deste ano. Isso fará com que os preços de produtos básicos como o pão e a gasolina aumentem. Essas situações têm colocado em xeque a popularidade de Milei, já que essas ações serão um choque para os argentinos. O plano motosserra, que faz uma analogia ao corte de gastos e ajustes, consistem em 9 pontos e entre elas estão a desvalorização do peso, que já foi anunciada essa semana. Dessa forma, $1 valerá 800 pesos. Hoje, cada dólar vale 365 pesos. Isso inclui um aumento provisório do imposto de importações e dos impostos retidos na fonte sobre as exportações não agropecuárias. Outro ponto é a suspensão de novos editais de obras públicas e cancelar licitações que ainda não começaram. Como justificativa, o governo argentino diz que eles não têm dinheiro para pagar mais obras públicas, que, segundo eles, muitas vezes terminam no bolso de políticos e empresários. Onde também a motosserra irá passar são nas estruturas do governo, já que eles vão reduzir de 106 para 54 o número de secretarias e os ministérios de 18 para 9. O ministro da Economia disse que a ideia é reduzir o número de cargos comissionados. Outra mudança será na relação social do governo, com a justificativa de focar fundamentalmente nas pessoas que podem sofrer mais com as mudanças econômicas. A ideia é priorizar projetos sociais que não exigem intermediários e fortalecer programas como o que pagam auxílio a mães com filhos. E, por fim, a redução no subsídio à energia e aos transportes. Na prática, as contas de luz e gás aumentarão, assim como as tarifas de trens e ônibus em toda a região metropolitana de Buenos Aires. A justificativa do governo é que hoje o Estado banca artificialmente preços baixíssimos de tarifas de energia e de transporte por meio de subsídios. Para eles, esses subsídios não são gratuitos, uma vez que são pagos com inflação. Além disso, na visão deles, o subsídio na região metropolitana são um ato de discriminação com as províncias do interior. O plano motosserra era fortemente esperado pela população argentina e pelo mercado, que já esperava medidas duras e ortodoxas pronunciadas por Milei ao longo da campanha para tentar conter a crise econômica do país,
uma das piores da história recente do país, que mergulhou a Argentina em uma espiral de hiperinflação e aumento da pobreza. Agora, daqui para frente, os reflexos de todas essas ações poderão ser acompanhadas, seguidas de temor pelos mais pobres. Após uma reunião para tentar resolver o impasse sobre Essequibo com Nicolás Maduro em São Vicente, Granadinas, país do Caribe, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse que não vai permitir mudanças no mapa de seu país. Após o encontro, o governo da Venezuela disse que os dois países se mostraram dispostos a continuar com o diálogo sobre o território, que representa 70% da Guiana, mas Caracas reivindica como seu. Ao fim do encontro, o primeiro entre os dois líderes desde a escalada da disputa, Maduro e Ali deram um aperto de mão. E, segundo o governo venezuelano, se disseram comprometidos em diminuir a controvérsia em relação ao território de Essequibo. O ditador venezuelano Nicolás Maduro manifestou seu apoio a conversas diretas e cara a cara. No entanto, o governo da Guiana afirmou nas redes sociais que concordou com a reunião, mas mantém-se firme em relação às suas posições sobre Essequibo. Já Maduro disse que vai defender o direito legítimo de seu país sobre o território. A região que pautou a discussão desta quinta-feira é maior que a Inglaterra e o estado do Ceará e faz parte da Guiana, mas é reivindicada pela Venezuela, que no início de dezembro aprovou em referendo a anexação da área. Desde então, movimentos tanto da Venezuela como da Guiana acirraram os ânimos. Maduro disse à imprensa antes do encontro que comemora que a CARICOM tenha conseguido dar esse passo e destacou que vai aproveitar ao máximo para que a América Latina e o Caribe continuem em sua zona de paz. O encontro tem sido visto como um primeiro passo para acalmar os ânimos de uma crise que escalou em poucos dias após a Venezuela aprovar a anexação de Essequibo em um referendo com a participação da metade da população. Para especialistas, é pouco provável que aconteça uma invasão. No entanto, Maduro subiu o tom dias posteriores à consulta pública, lançou um novo mapa oficial do país, contemplando a região de Essequibo e, diante de uma multidão em Caracas, assinou decretos criando oficialmente o estado de Essequibo. Os Estados Unidos, que já haviam feito parcerias militar com a Guiana no ano passado, com foco na crise de Essequibo, anunciaram sobrevoos militares à região, o que Maduro chamou de provocação. Os americanos estudam ainda a criação de uma base militar em Essequibo. E a seguir, para reduzir tempo e custo gastos com preenchimento de dados, FGTS começará a ser pago com Pix em março. E ainda, de cada 10 mulheres médicas, 7 acusam preconceito no ambiente de trabalho e mais da metade já sofreram agressões verbais ou físicas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não podem reduzir o chamado home care, o atendimento hospitalar em domicílio, sem que haja uma indicação médica. No caso julgado pelo STJ, a paciente era uma mulher diagnosticada com Parkinson em evolução. Ela moveu a ação depois que uma operadora reduziu seu tratamento domiciliar, indo de 24 horas para 12 horas por dia. O STJ considerou isso como contra a prescrição médica e os princípios da boa-fé. E além de retomar as 24 horas de tratamento, o plano de saúde pagará R$ 5.000 à segurada por danos morais. De cada 10 mulheres médicas, 7 acusam preconceito no ambiente de trabalho. A pesquisa inédita da Associação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina ainda mostrou que mais da metade já sofreram agressões verbais ou físicas. Os números levantados pela pesquisa inédita realizada pela plataforma online SurveyMonkey são alarmantes e mostram a gravidade de todas as informações consolidadas.
Das 1.443 profissionais ouvidas no período de 25 de outubro a 16 de novembro de 2023, 77,75% testemunharam ou souberam de episódios de preconceito às mulheres médicas em seu ambiente de trabalho. 62,65% assumiram ter sofrido assédio moral e ou sexual e 74,08% testemunharam ou souberam de casos contra colegas. 51,14% já sofreram agressões verbais ou físicas e 72,35% têm conhecimento de episódios do tipo. A taxa de assédio se torna ainda mais preocupante considerando que 70% das médicas já enfrentaram preconceito em diferentes fases de suas carreiras, sendo 31,7% relatando discriminação durante o curso de medicina. O estudo também apontou que somente 10% das médicas que sofreram violência prestaram queixas a órgãos policiais ou judiciais. Dessas, apenas 5% afirmaram que os casos foram efetivamente apurados e os responsáveis punidos. A pesquisa também abordou temas como comportamentos inadequados em trotes e competições esportivas, além de ataques pela internet, evidenciando a necessidade de medidas mais amplas para combater a violência contra as profissionais da saúde. Com isso, após a divulgação dos preocupantes resultados, uma Comissão Nacional de Médicas está sendo formada para lidar com questões de segurança, igualdade de gênero e melhores condições de trabalho. Para a Associação Médica Brasileira, isso demonstra a importância de se criar ações para melhorar o ambiente de trabalho, promover a igualdade de gênero. Inclusive, existe um canal no site da associação hoje em que as mulheres podem fazer uma denúncia com toda a segurança e privacidade. A AMB tem uma assessoria jurídica que pode auxiliar nesses primeiros passos. Além disso, uma Comissão Nacional de Mulheres Médicas de todos os estados está sendo montada para se reunir periodicamente e discutir ações. Pessoas com deficiência que atuam no mercado de trabalho enfrentam a falta de inclusão, o não reconhecimento de suas atividades e ainda a disparidade salarial com colegas sem deficiência que desempenham a mesma função. Já os principais desafios enfrentados na inserção para PCDs ao mercado estão relacionados à baixa oferta de vagas. Os resultados da etapa qualitativa da pesquisa Empregabilidade de Pessoas com Deficiência no Distrito Federal, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, por exemplo, mostrou que, além da baixa oferta de vagas para esse perfil de pessoas, há também a inclusão durante o processo seletivo para uma empresa e barreiras atitudianas que se configuram em comportamentos ou atitudes preconceituosas, intencionais ou não. Para o Instituto, que realizou essa pesquisa com o objetivo de identificar as principais dificuldades vivenciadas por esse grupo no acesso ao mercado de trabalho local, os dados serão fundamentais para estabelecer mudanças no cenário, já que assim será possível entender a realidade das pessoas com deficiência e o que leva às dificuldades que elas enfrentam para acessar o mercado de trabalho. Para chegar aos resultados, o Instituto de Pesquisa do Distrito Federal ouviu 8 pessoas com deficiência e 8 empresas de diferentes portes, além de 3 secretarias do governo do Distrito Federal. Em geral, as empresas citam dificuldades para encontrar mão de obra qualificada de PCDs. Entre os principais dados da avaliação de pessoas com deficiência foram detectados falta de acessibilidade comunicacional, exclusão das pessoas com deficiências consideradas graves, falta de adaptação nos processos seletivos para pessoas com deficiência, disparidade salarial entre PCDs e pessoas sem deficiência contratadas na mesma função, desvio de função, empregabilidade em cargos com qualificação abaixo da que a PCD possui, ausência de incentivo e fiscalização e desigualdade de tratamento e capacitismo. Já na avaliação das empresas foram apontados
falta de escolaridade de PCDs e predominância das pessoas com deficiência sem qualificação, crença de que PCDs devem trabalhar de forma isolada, inadaptação de PCDs ao mercado de trabalho, índice considerável de reprovação de PCDs em processos seletivos, preferência por PBC do que salários menores que o auxílio. O Instituto afirma que agora é um momento de reflexão, de mudar a perspectiva das pessoas, de as empresas entenderem como é o lado do PCD que não está sendo incluído. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel foi entregue na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e apontou que a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica cometeu irregularidades e negligências nos últimos 5 anos. O documento também afirmou que a empresa falhou na prestação de serviços, principalmente depois do apagão que aconteceu no mês passado em São Paulo por conta das chuvas. O relatório ainda pediu ao poder público uma intervenção na empresa e o encerramento da concessão, que acabará em 5 anos. O Pix será a única forma de recolhimento do FGTS Digital, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O novo programa ainda está em fase de testes e começará de forma definitiva a partir de março do ano que vem. A medida vem para facilitar o cumprimento da obrigação dos empregadores e assegurar que os valores sejam devidamente depositados na conta dos trabalhadores. A Procuradoria-Geral da República apresentou a primeira denúncia de um suspeito de ter financiado os atos de 8 de janeiro. O denunciado pela Procuradoria-Geral da República é um morador de Londrina que teria fretado 4 ônibus para trazer manifestantes a Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, ele cometeu 5 crimes ao oferecer auxílio financeiro aos invasores. Entre os crimes estão associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano contra o patrimônio tombado. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão. A Procuradoria-Geral da República aponta que o denunciado criou uma lista de transmissão para difundir ideias golpistas e, perto do dia 8 de janeiro, incitou as invasões. Ele afirmou que alguns ônibus sairiam de Londrina para ajudar na tomada do Congresso Nacional. Segundo a denúncia, ele gastou cerca de R$59 mil para trazer dezenas de pessoas a Brasília no dia das invasões. Entre as pessoas que vieram no ônibus fretado pelo denunciado está um homem que foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto no momento da depredação. Este homem já foi condenado pelo STF. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de R$1 bilhão da empresa Braskem por não ter apresentado proposta de acordo para a inclusão de novos imóveis, atualizado pela Defesa Civil, no programa de compensação financeira devido ao acelerado afundamento do solo em áreas de Maceió, Alagoas. Se a empresa continuar descumprindo a ordem, o MPF pede que seja aplicada uma multa no valor de R$50 mil por dia. A Braskem já disse que vai recorrer da decisão. 4 ministros japoneses renunciaram ao cargo após o maior escândalo de corrupção em décadas. As renúncias foram consideradas um duro golpe no governo do primeiro-ministro Fumio Kishida. O cenário político japonês sofreu um forte impacto nesta quinta-feira. Entre os ministros que deixaram o cargo estão o secretário-chefe de gabinete, Hirokazu Matsuno, e o ministro da Indústria, Yasutoshi Nishimura. A mudança é a terceira reforma de gabinete de Kishida em 16 meses e acontece no momento em que sua popularidade está em decadência. Todos os ministros que deixaram o poder pertencem à mais alta cúpula do partido de Kishida. Eles estão no centro de um escândalo que investiga denúncias de que mais de $3 milhões foram pagos a integrantes do Partido Liberal Democrata como forma de suborno. Kishida não precisa convocar eleições até outubro de 2025. Sua oposição enfrenta dificuldades e considera difícil acabar com o domínio do Partido Liberal Democrata, atualmente no poder. Mas os analistas políticos questionam se, confrontado com a diminuição do apoio público e os recentes escândalos,
ele conseguirá permanecer no cargo até então. Uma pesquisa realizada mostrou que as renúncias do governo provavelmente não impediriam a queda no apoio público a Kishida, que tem sido perseguido por uma série de escândalos desde que assumiu o cargo em outubro de 2021. Apenas 17% dos entrevistados disseram apoiar o governo, o nível mais baixo de qualquer primeiro-ministro em mais de uma década. Além de não ter apoio pessoal, o próprio partido que governou durante quase toda a história do pós-guerra do Japão também está no seu nível mais baixo desde 2012. E ainda hoje, Natal deve render 69 bilhões de reais para o varejo brasileiro, mas o valor ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. E veja também, suicídio de adolescentes cresce e hospitais têm pacientes cada vez mais novos. A taxa de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos aumentou 40% e os hospitais registram mais casos dia após dia. O uso excessivo de redes sociais, distanciamento nas relações, violência e negligência intrafamiliar são fatores que podem levar a essa prática. Diversos hospitais brasileiros, referências em pediatria, começaram a notar um aumento expressivo no número de crianças e adolescentes que chegavam à emergência após tentarem suicídio. No ano passado, esse cenário piorou e o número de casos do tipo atendidos nos centros médicos triplicaram em comparação a 2019. O que mais chamou a atenção dos profissionais foi a idade cada vez menor das vítimas. 70% delas tinham 14 anos ou menos. Dados do portal DataSUS do Ministério da Saúde mostram que 1.299 crianças e adolescentes tiraram a própria vida em 2021. Esse é o maior número desde 1996. Em 2022, foram 1.194 óbitos por suicídio nessa faixa etária. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado em setembro do ano passado, a taxa de suicídios cresceu 49% entre adolescentes de 15 a 19 anos entre 2016 e 2021, chegando a 6,6 óbitos por 100 mil habitantes. Já entre aqueles de 10 a 14 anos, embora menor, a alta foi igualmente preocupante. De acordo com especialistas, não existe uma única razão que explique a alta no Brasil, mas sequelas deixadas pelo isolamento na pandemia, violência e negligência, em especial no ambiente familiar, o empobrecimento da relação dos jovens com pais e cuidadores e o uso excessivo da internet e das redes sociais são vistos como os principais fatores associados à piora de transtornos mentais e ideação suicida entre crianças e adolescentes. De acordo com alguns médicos, é importante observar o comportamento das crianças e dos adolescentes para identificar precocemente sofrimento psíquico, práticas de autoagressão ou ideação suicida. Alguns sinais demonstrados são, por exemplo, queda de rendimento escolar, irritação e agressividade, alterações de apetite e de sono, isolamento, ausência de planos, sonhos e metas e falas que demonstrem desejo de morrer ou ideação suicida. Transtornos mentais como depressão e ansiedade também aumentam o risco de suicídio. Por isso, se a criança ou adolescente manifestar sintomas compatíveis com esses quadros, deve ser levado para avaliação médica ou psicológica e receber tratamento adequado, que geralmente inclui psicoterapia e medicações. Uma forma de prevenir o suicídio é manter o diálogo aberto dentro de casas. Uma participação ativa na vida de crianças e adolescentes aumentará as chances de pais e cuidadores perceberem mudanças de comportamentos mais sutis. Saber se a criança ou adolescente passa por algum problema na escola ou sofre bullying, entender suas angústias e dúvidas e buscar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra, caso seja necessário uma avaliação especializada. Além de afeto e atenção, pais e cuidadores devem impor limites
inclusive no uso do celular e redes sociais, e explicar para as crianças e os adolescentes os perigos aos quais estão expostos nas redes e fazer um acordo familiar com regras construídas por todos. O Natal deste ano deve render 69 bilhões de reais para o varejo brasileiro. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o valor é de 5,6% maior que o registrado no ano passado, o que representa o maior crescimento do segmento em 4 anos. Apesar disso, o volume de vendas deve seguir abaixo do nível pré-pandemia, quando o faturamento superou os 70 bilhões. Segundo a pesquisa, o grande destaque do ano deve ser o ramo de hiper e supermercados, que movimentará cerca de 38,6% das vendas, equivalente a cerca de 25 bilhões de reais. Em seguida, vêm os estabelecimentos de itens de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder a 33,9%, enquanto as lojas de artigos de uso pessoal e doméstico ocupam a terceira posição. No terceiro trimestre deste ano, a massa real de rendimentos cresceu 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Para a Confederação, esse é um fator que contribui para o bom desempenho do varejo no Natal deste ano. Presentes mais caros, como televisores e computadores, estão em 9,4% mais baratos. Por outro lado, as maiores altas serão nos preços de calçados infantis, livros e perfumes, respectivamente. Além disso, setembro e novembro deste ano bateram recorde de importação de produtos natalinos, com o maior volume em 9 anos. 4 estados brasileiros concentram metade das vendas. São Paulo lidera as projeções com mais de 21 bilhões, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que as vendas do comércio recuaram em quase 0,5% no último mês de outubro. A baixa aconteceu após uma sequência de 2 meses seguidos fechando no positivo. E mesmo com esse resultado negativo, o setor continua operando acima do nível pré-pandemia. No mercado financeiro, os investidores repercutiram o clima de otimismo das decisões de ontem na política monetária dos Estados Unidos, que mantiveram seus juros, e do Brasil, onde o Comitê de Política Monetária cortou a Selic em 0,5 ponto percentual, o que fez o dólar fechar em queda nesta quinta-feira de 0,07%, cotado em R$ 4,91 na venda. E a Bolsa de Valores atingiu o maior patamar de fechamento da história, com alta de 1,06% aos 130.842 pontos. O valor da tarifa dos trens e metrôs em São Paulo vai subir para R$ 5,00 a partir do primeiro dia do ano que vem. O reajuste é de 60 centavos. Também havia uma expectativa em relação a um possível aumento dos ônibus da capital. Geralmente, os preços costumam subir juntos, mas a Prefeitura negou qualquer alteração da tarifa. Uma pesquisa revelou um aumento do apoio palestino ao Hamas ao declarar guerra a Israel. E pior, que a grande maioria aprova o ataque do grupo terrorista dia 7 de outubro. E nesta quinta-feira, Israel intensificou os bombardeios na faixa de Gaza. Os ataques, no entanto, desagradaram o principal apoiador de Israel, os Estados Unidos, que enviaram um alto funcionário da Casa Branca para Jerusalém. Na madrugada desta quinta-feira, um ataque israelita no sul da faixa de Gaza, na zona de Rafah, fez pelo menos 27 mortos. Já na Cisjordânia, a autoridade palestina disse que 2 pessoas foram mortas em ataques israelenses à cidade de Jenin e hospitais locais se tornaram ruínas. E enquanto os ataques seguem, as discordâncias sobre o tratamento do conflito por parte de Israel têm desagradado os Estados Unidos. Isso porque, mesmo após a onda de ataques desenfreados, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu
afirmou que o país continuará até o fim e que nada irá impedir eles de completar seus objetivos, tendo como principal o fim do Hamas. Netanyahu também admitiu um desentendimento com Washington sobre como Gaza será administrada após o conflito. Esse desentendimento entre Israel e os norte-americanos ficou escancarado após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertar que Israel estava perdendo apoio internacional por causa de seu bombardeio indiscriminado em Gaza. A motivação dessas falas é que, no entendimento deles, as forças israelenses estavam realizando ataques punitivos em Gaza, esmagando palestinos em suas casas, enquanto os militares avançavam com uma ofensiva que as autoridades dizem que poderia durar semanas ou meses. Situações como essas não são únicas, já que o conflito entre israelenses e palestinos duram décadas. Fomentada pela indignação, uma pesquisa indica um aumento do apoio palestino ao Hamas, que parece reforçar-se na devastada faixa de Gaza. Além disso, a maioria dos palestinos considera que o Hamas agiu certo ao se insurgir contra Israel nos ataques do dia 7 de outubro. Foram realizadas 1.231 entrevistas presenciais de 22 de novembro a 2 de dezembro, com adultos, dos quais 750 foram entrevistados na Cisjordânia e 481 na faixa de Gaza. O apoio à luta armada aumentou 10 pontos percentuais em comparação com há 3 meses, com mais de 60% dos entrevistados afirmando que essa é a melhor forma de acabar com a ocupação de Israel. A revolta é motivada pelos bombardeios exagerados israelenses e comprovado pelos 95% dos entrevistados que acreditam que Israel cometeu crimes de guerra. E, pelo jeito, esse embate ainda vai longe. A guerra, agora no seu 3º mês, começou após os ataques do dia 7 de outubro do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, que as autoridades disseram ter deixado 1.200 mortos, a maioria civis. O presidente russo Vladimir Putin disse em um pronunciamento que a guerra contra a Ucrânia só vai acabar quando a Rússia atingir seus objetivos, que ainda são os mesmos. O mandatário russo mostrou estar confiante após uma série de boas notícias envolvendo seu exército. Vladimir Putin afirmou em suas palavras que deseja acabar com qualquer rastro de nazismo que ainda havia na Ucrânia, além de querer o país desmilitarizado e com status neutro. As falas do mandatário russo aconteceram em sua tradicional entrevista coletiva de final de ano, que não ocorreu no ano passado devido ao insucesso russo na guerra naquele momento. Putin aproveitou a oportunidade e reuniu todos os presentes em um outro evento no pavilhão de Congresso, a um quarteirão do Kremlin. Pela primeira vez, Putin também divulgou o número de soldados russos envolvidos no conflito. São cerca de 617 mil, número fomentado em parte pelos 486 mil contratados e voluntários, além dos 320 mil reservistas que foram mobilizados no fim de 2022 para suprir a carência de força nas frentes. As recentes ações de Putin tiveram o objetivo de dar uma nova cara ao momento que a Rússia vive na guerra e lembrou o comportamento que adotou no início do combate, quando parecia que ia conquistar Kiev em horas. Putin também afirmou que, caso a Ucrânia não queira abrir diálogo sobre a desmilitarização do país, o exército russo terá que tomar outras medidas. Hoje, 20% da Ucrânia está ocupada. A contraofensiva lançada por Zelensky em junho fracassou e Putin está pressionando no leste do país, levando a uma crescente onda de desânimo entre os apoiadores da Ucrânia, que nas contas do Instituto para a Economia Mundial já destinaram o equivalente a 1,2 trilhão de reais em ajuda aos ucranianos. Valor equivalente a praticamente todo o PIB do país europeu antes da guerra.
Isso levou Zelensky a voar aos Estados Unidos para pedir que o Congresso não siga bloqueando a ajuda do equivalente a 300 bilhões de reais prevista pelo governo Joe Biden para o ano que vem. No final de sua fala, Putin retomou todos os temas de seus discursos sobre o conflito, que considera culpa do Ocidente devido à expansão da OTAN rumo às fronteiras russas após o fim da União Soviética. E a seguir, pesquisa revela que ato de dizer não pode ajudar na saúde mental e bem-estar pessoal. E também, doença pouco conhecida é capaz de triplicar o risco de morte por doenças cardiovasculares. As temperaturas começaram a subir nesta quinta-feira no Brasil. Com a chegada de uma massa de ar quente, o forte calor é esperado em maior parte no Sudeste e Centro-Oeste, em áreas das regiões Norte e Nordeste, com os termômetros chegando aos 40 graus Celsius. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse quadro climático se manterá até domingo e, por isso, emitiu alerta laranja, que significa perigo e uma potencial baixa umidade do ar. Por isso, é recomendado beber bastante líquido, evitar desgastes físicos e exposição ao sol. O número de casos de Covid-19 aumentou no Nordeste nesta primeira semana do mês de dezembro. A informação foi divulgada hoje no boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. O estado mais afetado pelo número de ocorrências foi a Bahia. Logo em seguida aparecem o Ceará e o Maranhão, com um aumento significativo. Os mais afetados foram justamente aqueles que estão num grupo de risco, os idosos. A síndrome metabólica é uma doença pouco conhecida, que nos últimos tempos vem atingindo milhares de brasileiros. Ela é capaz de triplicar o risco de morte por doenças cardiovasculares. Por esse motivo, é importante observar os sinais dados pelo corpo. Pressão alta, barriga maior do que deveria, colesterol alto e alterações nos níveis de glicose. São alguns alertas dados pelo corpo de que algo não está bem. A síndrome metabólica age de forma silenciosa e, principalmente por esse motivo, foi considerada por muitos médicos como uma doença perigosa. Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença podem ser genéticos, o que acaba dificultando o tratamento. Entre os fatores que levam ao distúrbio estão uma alimentação inadequada, a inatividade física, idade superior a 60 anos e alterações hormonais. Ela também é conhecida como síndrome da resistência à insulina e altera o metabolismo e a parte hormonal diretamente conectada ao acúmulo de gordura no centro do corpo. O diagnóstico da doença pode ser feito quando existe presença de obesidade abdominal, colesterol HDL baixo, hipertensão e glicemia de jejum elevada. A síndrome aparece juntamente com um conjunto de doenças que se manifestam ao mesmo tempo e tem como fator em comum a resistência insulínica, quadro no qual os níveis de açúcar no sangue ficam altos e prejudiciais ao corpo. Isso acontece quando a insulina não consegue absorver a glicose. O estágio glicêmico alto já indica o que os médicos chamam de pré-diabetes, mas muitas vezes o paciente só descobre o problema de forma tardia, quando já se tornou um diabético crônico. A identificação e orientação inicial do tratamento de síndrome metabólica pode e deve ser feita por todas as áreas médicas, em especial pelos responsáveis pela condução de exames clínicos dos pacientes, como endocrinologistas, cardiologistas, clínicos gerais e até ginecologistas. De acordo com médicos especialistas, o tratamento exige mudanças de hábitos que levem à redução do acúmulo de gordura abdominal, mas para isso é preciso sair do sedentarismo, com pelo menos 150 minutos de caminhadas semanais, reduzir o uso de sal e o consumo de alimentos industrializados, controlar o estresse, diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas e parar de fumar. Outros benefícios desses cuidados também vão eliminar sintomas que atrapalham o cotidiano, como cansaço mental, fadiga muscular, fome descontrolada e compulsões alimentares. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, além de sair do sedentarismo e de manter uma alimentação mais saudável, é preciso também dar um descanso adequado ao organismo.
O Museu da Democracia será inaugurado no Rio de Janeiro. A mais nova atração da cidade é fruto do acordo de cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral e o município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O MUD será um espaço de celebração e reafirmação da importância da democracia para o Brasil e deve proporcionar aos visitantes toda a história da democracia no país. O espaço ficará localizado onde atualmente funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no número 42 da Avenida 1º de Março, na região central da capital fluminense. Pelo acordo, a Prefeitura ficará responsável por custear a reforma do prédio, que é histórico e tombado, e implantar o museu. Mas ainda não há prazo estabelecido para a inauguração. Segundo o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a criação do espaço tem o objetivo de contar a história e demonstrar que as instituições estão fortes. O prefeito Eduardo Paes ressaltou que o museu terá uma função de iluminar momentos escuros da história brasileira. Uma pesquisa revelou que o ato de dizer não para algumas coisas pode ajudar na saúde mental e bem-estar pessoal. Você certamente já se deparou com uma situação em que gostaria de ter falado não, mas evitou dar uma resposta negativa e acabou fazendo algo que não gostaria. A sensação é comum e está associada a diferentes fatores, incluindo o desejo por ser aceito pelo outro. Mas um estudo da Universidade da Virgínia Ocidental mostrou que o ato de dizer não pode te ajudar na saúde mental. Segundo o levantamento, as consequências do não são bem menos graves do que esperamos. Os especialistas fizeram 5 experimentos com mais de 2.000 participantes e todos mostraram que há um exagero por parte de quem é convidado ao pensar em reações negativas. Um dos experimentos envolveu grupos com 2 cenários diferentes. O primeiro seria convidado para jantar com amigos, já o segundo deveria fazer o convite. O grupo que seria convidado foi orientado a recusar o convite porque já tinha planos para o dia e queria passar a noite em casa relaxando, enquanto que os que fizeram o convite foram informados de que o amigo recusou pelo mesmo motivo. Os pesquisadores descobriram que os participantes que imaginaram recusar o convite muitas vezes acreditaram que isso teria imediatamente ramificações negativas. Segundo a pesquisa, recusar aquele convite quando você realmente não estiver com vontade de ir pode ajudar a evitar o esgotamento. Com isso, a saúde mental será a maior beneficiária. Isso porque existem dias que todos queremos descansar e recarregar as energias. Nestes dias, nada melhor do que ficar sozinho e fazer o que a gente mais gosta. Então, os especialistas ressaltam que é importante não se sentir pressionado a aceitar nada que realmente não queira fazer. E lembre-se, não espere reações exageradas por parte do outro. Caso ou não seja a melhor resposta para um convite, não tenha receio de dizer. Se aquela pessoa tem consideração, ela vai entender que você precisa de um tempo só seu. Aqui em São Paulo, o último encontro do ano do Ministério Mulheres que Vencem se aproxima. O evento acontece neste sábado, 16 de dezembro. Será o dia do grande avivamento. Cada encontro do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo é assim, cheio de unção, renovo da fé e a palavra que transforma vidas. E o
último culto do ano promete ser ainda mais marcante. Será o dia do grande avivamento. A gente trabalhou o ano inteiro com o tema sobre ser avivado, sobre permanecer, prosseguir para o alvo, avançar. E isso tudo a gente falando sobre fé. Então a gente construiu um alicerce ali, e nada melhor do que a gente terminar o ano trazendo esse grande avivamento para a vida delas, um momento de adoração, um momento de ser tocada mesmo pelo Espírito de Deus. Para mulheres que buscam ser avivadas na palavra do Senhor, que oram por uma cura, que lutam pela restauração da família e mais. Um culto especial para encerrar o ano de 2023 com ainda mais vitórias. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de comunhão. E a comunhão, ela traz resposta, ela traz renovo, ela traz direção. O que eu vou fazer? Como eu vou orar? Então, ela te dirige até para clamar. Então, é o que vai acontecer nesse dia. Então, não só o grande avivamento, mas onde tem avivamento tem milagres. Elas sairão daqui com toda certeza, renovadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Todos os cultos do Ministério Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, ficam lotados de mulheres vindas de todas as partes do estado paulista. E é claro que este último encontro do ano não será diferente. Por isso, será mais uma vez realizado em 2 horários. Primeiro, às 11 horas da manhã, logo após o show da fé com o missionário R.R. Soares, e depois às 4 horas da tarde. Ambos com a mesma programação e a mesma fé. Anote o endereço: Avenida São João 791, na região central de São Paulo, bem pertinho do metrô República. No dia 16 de dezembro, nós temos um encontro marcado com o Espírito Santo. Nós estamos aguardando, o noivo espera a noiva e a noiva está ansiosa esperando o noivo também. Vai ser especial. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Obrigada, Jesus! Aplauda bem forte que é para Ele! Aleluia! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.